Hello and welcome to one more English lesson. As always, sejam bem-vindos e vamos para mais uma aula de ciências, right? Lógico, in English. Muito bem, bom, hoje nós vamos aí dar continuação nos nossos estudos, ok? Então nós vamos na page 16, ok? Life cycles, right? Animals. We're gonna move on to into this topic, right? Ok? So, então vamos todo mundo lá, ok? Eu vou mudar aqui para nossa página 16, ok? Chama-se o Life Cycles Animals, né? Então vamos dar continuação, tá bom? Então espero que esteja todo mundo acompanhando, tudo em ordem e let it go. Deixa eu só pegar my pen here, okay? And okay, so this is the title, yeah, Life Cycles, and then we begin with this reading. So just follow me, okay? On Life Cycles Animals. Some animals lay eggs that develop outside the mother animal instead. Ou seja, alguns animais, né, eles colocam os eggs, né? O lay, essa palavra vem mais no sentido de deitar, né? Então, como deitar, mas lógico, deitar o ovo fica meio estranho, então ela coloca, né, o ovinho ali, né, que se desenvolve aí fora da mãe, tudo bem? Muito bem. E aí a gente vai dar uma olhada em algumas diferentes espécies, okay? In some different kinds, okay? I'm gonna make the reading in English, give some explanations in Portuguese, so just follow me, okay? So the first one is the life cycle of a chicken, right? So number one, as we can see here, right, in the writing, we have here this one, right? Chickens are birds, ou seja, chickens, né, que quer dizer que é um nome geral para frangos em geral, né? A gente vai ver aqui que a gente vai poder nomear também como galinha, né? Ou female actually. Então, chickens are birds. Eles são tipos de birds. O que é bird? Se você não sabe, né? Procurei pro teacher, right? Number two, their life cycle starts with a hen laying eggs in a nest. Very good. Hen. So, check it out. We have three different names. Nós temos três nomes diferentes aqui, ó. Então, vamos lá. A gente tem o chick, a gente tem chickens, e nós temos a hen. And then we have a description here, right? Hens are adult. Female chickens. Ok, vamos lá. Então, pensando comigo, né? O que é uma female chicken? Normalmente a gente tende a pensar em chicken apenas como frango. Também é ok, mas female chicken obviamente será galinha, tá bom? Será uma galinha, então, né? Para poder botar ovo, tem que ser uma fêmea, right? Ok, então, hens, como está escrito ali, hens are adult female chickens, ou seja, são as galinhas, ok? Então é assim que a gente dá um nome para elas, alright? And then, of course, let's analyze the cycle here, okay? So as you can follow on so this is the cycle. It begins with the eggs and then it becomes a chick. Chick is the baby chicken, right? Okay, and then we finish in the hen, all right? So this is basically the life cycle of a chicken. And after that, it's the end of the life, right? Okay, so after that, we're gonna analyze the second example here, which is the life cycle of a butterfly, okay? So again, let's follow the same example. We have a number one and number two. Butterflies are insects. Of course, right? Of course. Butterflies, they are part of the insects. Yeah, this species, okay? Obvious, right? And then number two, their life cycle starts with a butterfly laying eggs. O teacher já explicou o que é laying eggs on a leaf or branch. Okay, so on a leaf or branch. Teacher, o que eu tenho que fazer aqui? Se você não sabe o que é leaf and branch, as duas palavras eu quero que vocês pesquisem a tradução para poder entender essa frase, tá bom? Então, o ciclo da vida das borboletas começa com uma butterfly colocando os ovos na... Muito bem, leaf or branch. Então, vamos ver. A gente tem a imagem aqui, a análise, né? So the first one, number one, it's the eggs and they are on a leaf, okay? And then after that, they becomes a caterpillar, okay? This is the name of this second one, caterpillar, okay? And then, of course, following the process, it looks for a branch, right? And then this thing here, it sticks to, ele gruda, right? Okay, no branch. And then we have that name here that we can see.
okay? And the name, as we can see here, it's chrysalis. Chrysalis, okay? So look at me, teacher. Chrysalis. The name, the pronunciation of that is chrysalis, okay? So let it go. And then here we have where the caterpillar changes into a butterfly. Okay, so in this moment here of this development, yeah, desse desenvolvimento, is when it becomes to a caterpillar. Okay, so I mean to a butterfly. So caterpillar, and then it sticks to a branch, and then we have the chrysalis, and then we have the last part, which is the butterfly. Very beautiful, right? So that's it. This is the life cycle of a butterfly. No problem. So let's go to the next one, and let's see what you're gonna see. The next one, it's gonna be the life cycle of a frog. Do you remember what is a frog? Okay, so let's check it out then. Let's analyze it and let's see. So this is the life cycle of a frog. Well, so we have the first one here, the first part, which is frogs are amphibians. Okay, amphibians is a description of a species. Okay, amphibians. A gente chama isso em português de anfíbio, right? So number 2, their life cycle starts with frog laying eggs in water. Okay, so now it doesn't lay the eggs on a leaf or on a I forgot the name of that, or on a branch. Good, but now in the water. Okay, so very good. So this is the life cycle of a frog. So it begins right with the eggs, yeah, and they are laid on the water. And then why is it important to put them in the water? Yeah, because when it becomes, you saw right, the next step after the eggs and the tadpole, yeah, it is very, I don't know for sure if they die if you leave them outside of the water, but I know that they, how can I say, it's better. I think actually they die, I believe. I'm gonna check it out that for to give you like a proper information. But I mean, the eggs and the tadpole, yeah, like naturally they live in the water. Okay, so normally that's why we can find them like in places where we have like, maybe, I don't know, maybe a small lake, yeah, maybe a pond, right, a little poça d'água, right? So these are the more common places where we can find, right, frogs. And then the tadpole, which is, yeah, we call in Portuguese girino, yeah, and then it becomes, and then after that we have the froglet. This is interesting. Check it out. That here is the froglet. Froglet is like it has the body, yeah, but it's like half frog and half a tadpole, right? That's why the definition here. This is a small frog with the tail of a tadpole, okay, which means it's not entirely developed, okay? So it means it's still in the process of development, alright? So, então você vê que ele está no meio do processo ainda de desenvolvimento, então por isso que a gente chama de froglet, ainda não é um frog specific, okay? And then we go to the last part, which is frog, okay? And then we have the full version here, right? And then after that, of course, it's the end of the life, right? Information to you, okay? So remember, you see, they have places, yeah, where normally they live. They put the eggs. For example, the frog, it goes into the water. On the butterfly, normally on a leaf or on a branch, okay? And then the birds normally, yeah, they laying eggs in a nest. Do you remember what is a nest? I have already explained you that, right? Nest is the place where it's the little house of birds, okay? So what is the name of that in Portuguese? Normally a gente chama isso de ninho. Ninho, okay? So of course, I'm gonna leave some examples, yeah, some pictures for you from now on, and then later you check it out, okay? So let's move on. Let's go to the next part. Okay, so continuing our life cycles, study, right? So now we're gonna go for plants, okay? So this is what we're gonna check, so follow me.
we have this first part here which says plants have to reproduce too. You might remember a bit of this from section 1. Yeah, I mean, we have studied that before, right? Nós estudamos isso antes. So, new plants can be made by sexual reproduction, ou seja, novas plantas são feitas através aí da reprodução sexual, ok? Então, how can I say? Isso, os seres vivos em geral, né? Normalmente eles têm alguns modos e aqui no caso das plantas a gente vê que é esse, né? Então, logo abaixo a gente tem mais essa parte, presta bastante atenção na pronúncia, de como faz a pronúncia da palavra, para vocês, enquanto o teacher vai falando, para vocês repetirem e para a pronúncia sair legal, tá bom? Então vamos lá. Plants can make new plants using sexual reproduction. Two. Esse two é de também. All they need is pollen, the male, right? The male we call pollen, and an egg from the female side. Okay, here is how it works. Here it's how it works. Aqui está como ele funciona. Okay, so we have number 1, which is the first part. The pollen from one plant lands on the stigma of another plant, and this is called pollination. Okay, então lembra quando o pólen de uma planta, né, ele aterrissa ali, né, cai ali no estigma, que é uma parte de outra planta, isso chama-se pollination, right? Remember, right? So we have a male and then it goes to the female. Of course, this is the male. This is the female one, yeah, and goes inside. And then here inside, as you can see, right? We have here number 2, which is an egg is fertilized by the pollen. Okay, so this is the second part of the process. Ovo ele é fertilizado pelo pólen. And then number 3, which is this one here, yeah, when the pollen and the egg join, a seed is made. Okay, so when both the pollen, yeah, and the egg, when they get together, they become one, so we have a seed. So the result of, então o resultado da junção ali do ovo e do pólen, que acontece? Lógico, nós estamos falando das plantas, isso se torna uma semente, a seed, right? Don't forget that. Semente, seed, okay? So let's move on. And then, we have the fourth part right here, which is going to the end here. So the seed germinates. First, it grows into a seedling, and then a fully grown plant. Again, the seed germinates. First, it grows into a seedling and then a fully grown plant. Very good. Ou seja, né? Ou seja, o que acontece aqui? Então, a semente, ela germina, ou seja, ela desenvolve. Primeiro, então, né, ela começa a crescer e vira essa pequena, né? Chama-se seedling, ok? Ela tá ali começando a ter, né, algumas características, né, como a gente consegue ver aqui mais próximo, tá bom? Deixa eu aproximar um pouquinho, né, de planta e ainda com umas características da semente, depois ela se torna totalmente, né, a plant. That's why fully grown to a plant, okay? So this is this part of this reproduction, yeah, and the life cycle of a plant. Now we're gonna move on to an extra one, which is a little bit different. Então, vamos para ver um próximo aqui que é um pouquinho diferente, ok? Deixa eu só deixar preparado ele aqui e let's go. Moving on, 1, 2, 3. Okay, now we have this or asexual reproduction. So what is that? Number 1, some plants can grow into new plants without pollen or an egg, ou seja, algumas plantas elas podem crescer sem a necessidade de ter pólen ou um ovo. A gente chama ela de asexual, né? Ou assexuadas, como a gente fala em português, né? Ou seja, não necessita exatamente ali do macho e da fêmea. Vamos ver. Instead, o que é instead, teacher? Essa aqui é uma ótima palavra. O que é instead? Eu quero que vocês expliquem isso para o teacher. Anota e faça como tarefa. O que significa instead e como usar, ok? A whole new plant grows from a little bit of the old plant. Ou seja, uma planta, né? Uma nova planta ali, né? Completa, ela cresce de uma
pequena parte, de um pequeno pedaço de uma planta antiga, de uma outra planta, okay? Number 2. This is called asexual reproduction, okay? The name of this process is asexual reproduction. And then we have here number 3. For example, plants can be grown from cuttings, cut off bits of a plant. O que são cuttings? São cut off bits of a plant, ou seja, são pequenas partes, né, cortadas aí, né, ou a gente chama no, né, uma maneira que dá pra gente usar isso como nome, a gente chama de mudas, ou seja, você pega um pequeno pedaço de uma planta, corta, coloca em um outro ambiente, em um outro local, e ela vai crescer, né, um pedaço de uma faz com que gere uma outra planta. Isso então é esse asexual reproduction, right? So, and here we have some example of the process, okay? So let's analyze that number 1, number 2, number 3, and number 4, which is the last one, okay? So number 1, parent plant. This is the original plant that we have, okay? And then cut off some small pieces. We're gonna cut some small pieces of that, okay? And then next one, we're gonna pop them in soil. What does that mean, pop them? We're gonna put it into the soil, as we can see the example here, okay? So again, just to remember, pop them, you're gonna put it inside of a soil, okay? Remember that soil? É solo, right? So coming back. And then we're gonna have the final, which is a new plant. So we're gonna see that from a small piece. If we put it into the right place, it's gonna grow into a new plant, and then we have a new plant one, okay? So, and then we have this number 4 down here, follow me. You can grow whole new plants from bulbs, like onions, and wow, this is a difficult pronunciation. Okay, so listen to me. Daffodils, okay, so again, you can grow whole new plants from bulbs like onions and daffodils. Daffodils is the name, just so you know, is the name of a plant, okay? Normally, just to make a description for you, okay? So about what is a daffodil, okay? It's I'm gonna read for you. It's a tall yellow flower with a center shaped like a cut that grows in spring. Okay, I'm gonna show you a picture of a daffodil. Okay, so this is a daffodil. Essa é a planta daffodil. Check it out. Can you see that? Okay, so sorry. This is a daffodil. Okay, so I don't know if you can see. I hope so. So that's it. Okay, so this is a daffodil. This is the name of a plant. Okay, and coming back to the reading. 2. So this is asexual reproduction as well. Okay, so we got it, but we have this word here, bulbs. Bulbs like onions and daffodils. So what is that, yeah? What is bulbs? Do you know what is this word? So I'm gonna make a little explanation about that. Okay, but now let's just read this one here. This page is starting to grow on me, yeah? Essa página tá começando a fazer com que, né, que eu entenda, que eu compreenda, né, que eu consiga ter uma noção disso. Então vamos lá. The main thing to remember here is that plants can reproduce in 2 ways. By forming seeds, that's asexual reproduction, or by growing from cuttings and bulbs, that's asexual reproduction. Então a gente tem 2 maneiras, é o que tem que ser lembrado, né? Uma maneira, reprodução né, de forma sexual e a forma assexuada, né, que ou vem de pedaços ou desses bulbs. Mas o que é bulbs, right? O que será que é isso? Será que você sabe o que é isso? Então, eu vou fazer a explanation sobre o que é bulbs, vou ler um pequeno artigo aqui, a gente vai acompanhar junto, ok? Mas hoje a gente não vai avançar dessa página, porque a próxima, se você olhar no seu book, você vai ver que são aí, é o questionário, é respostas, tá bom? Então, eu vou terminar essa hoje, eu quero que você faça um review bem profundo, preste bastante atenção, dá uma volta um pouquinho nessa unidade específica, ok, né? Dá uma olhada nas páginas pra gente preparar bem que a próxima aula eu vou fazer, aí assim eu vou ler as perguntas e eu vou trabalhar com vocês a revisão, tá bom? Então, mas vamos lá, vamos ver o que significa bulbs. Let it go. Let it go there. Okay, so here we have the wombs of horticulture, okay? So
a gente já começa vendo esse desenho aqui, né? Você vê. Então, o que que a gente tem aqui? Aqui parecem ser cebolas, né? Pode ter mais algumas coisas, mas a primeira noção, então, que a gente vai ter esse de bulbs, né? Em português, em algumas pesquisas que eu fiz, dá-se o nome até de bulbo, né? Que fala, né? A parte do bulbo. Então, mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui? Então, pensa na cebola, na cabeça, ele tem aquele formato, né? Aquela, tipo, é uma semente aquilo, mas é uma forma, né? Meio de eu não sei nem como é que fala isso, deve ser horticílias, né? Ou seja, é aquele tipo, é aquele formato ali, igual da cebola aqui, porque a cebola, se você pensar, ela não tem uma semente específica. Então, como é que você faz nascer cebola? Você pega aquela parte lá, planta e nasce uma cebola. Então, aquilo, né? Mas ao mesmo tempo a gente come aquela parte da cebola, né? Essa aqui que eu vou mostrar na foto para você, ok? Então, esse aqui que é o bulb, só pra gente ter uma noção, tá bom? Então, aqui, né, aqui uma maneira aqui de usar de forma ornamental, mas vamos lá. Deixa eu descer um pouquinho aqui, pra gente ir no que interessa, né? Então, aqui ele tem uma pequena parte que fala, what is a bulb, né? Então, eu vou fazer uma leitura aqui rápida para vocês, só para ter uma noção. So, to keep it simple, a bulb consists of roots, raízes, and stem, e caule, with leaves, ou seja, né, de forma simples, o que é uma bulba? Ela é uma raiz que tem um caule e tem algumas folhas, né? Então, pega o exemplo aí, igual a própria cebola em si, se você ver, né? Ela tem aquela parte verde, né? Se você pegar, normalmente a gente vai no mercado, só tá a parte da bulba ali, né? Aquela parte redonda, mas ela tem, né, uma folha que cresce assim, se você for no local onde tem plantação de cebola, right? Então, vamos lá, continuando. And the stem is very short. Normalmente, o caule é bem curto. At the bottom of this is a border with roots. E abaixo, né, tem ali a parte da raiz. On the bulb itself, you will find thick broad leaves like fleshy scales that contain the reserve food. The scales grow together to form a ring around the shoots. Tulips, narcissus, and hyacinths, maybe, I don't know the name of that, to do this. However, some bulbs like lilies do not form this ring, ok? Você vê que aqui ele já deu exemplo de flores, ou seja, né? Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui só para me fazer a descrição para você. Bom, aqui, né, a gente tem um exemplo aqui da raiz de uma, né, inside a tulip bulb, dentro de uma, né, você vê que ela tem o formato de uma cebola, né, dentro dessa proteção aí, dessa bulba de uma tulipa. Olha como é que ela é, né? Eu dei o exemplo de cebola agora mesmo, né, mas olha aqui a gente tem o mesmo exemplo com flores, tá bom? Se você analisar, né, tem essa parte aqui em volta, tem a parte aqui também, né? Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Isso, aqui, ó. Né, tem essa parte aqui, então ele tem esse formato. Então isso é o bulbo, essa é a semente da flor, né? Você vê que tem um formato diferente, tudo bem? Então, how many years? Olha aqui, a gente tem até uma informação extra. How many years do flower bulbs bloom? Por quantos anos? They are annual, biennial, perennial and naturalizing bulbs. Uau! A gente tem várias opções, né? Então, a gente tem mais um exemplo aqui. Olha, você vê como é que é o formato da semente dela, né? Lily bulbs. Esse aqui é de lily. Lily é uma flor, né? Uma flor. Depois vocês podem pesquisar por conta, tá bom? E aqui a gente tem two images of Chrysanthemum corm. Isso aqui é de outra planta, mas você vê que ela tem um formato de bulb também. Ó, olha aqui. Bulb. What is rhizome? São vários tipos, né? Esse aqui são vários tipos. E vamos lá, e conclusion. Deixa eu ler aqui para vocês. This conclusion. These were all the basics of the major underground groups of horticultural worms. We have used many sources to gather all the information. Então aqui eles deram uma pequena explicação. Depois eu vou deixar esse website também, né, como acesso para vocês poderem dar uma olhada, mas a gente tem aqui alguns exemplos, né, da família. Então a gente tem os bulbs, como a gente viu antes, né? Daffodil, a lily, né, daquela planta que nós vimos. Então a gente tem os corms, tuberose roots, né? Potato, que é o tubers. Então a gente tem várias aí, ok? Né? Examples, né? De tipos de plantas e de hortaliças, né? Que a gente fala em português, ok? Então, mas assim, só para você ter uma noção, quando a gente usa essa palavra bulb, é aquela, né? É pelo aquele formato da semente. Ela é uma semente, é diferente
do restante das plantas, ok? Ou até, no caso aqui que a gente viu da cebola, alright? Então, no problem. Did you get it? I hope you understood that, okay? And let's give you just one extra info. Okay, so just to make a quickly analysis, right, of what we have studied today. Então, o que nós estudamos hoje? The life cycle of some animals, some insects, yeah, like this one here. Okay, and then after that we went to the second part, which was the life cycles of plants and the asexual reproduction, right? So this is basically what we have seen today, okay? And then what I'm gonna ask you to do, so what I need you to do, so I want you to read these 2 pages carefully, okay? Pay attention on the explanations, on the explanation actually, okay? So read that, go back a little, make some review, okay? Why? Because the next page, we have some questions, okay? We have some questionnaire, all right? So we're gonna get here my version of the book just to give you an explanation, just a minute. Okay, so if you go to, in your book, if you go to the next page, it's gonna be page 18, okay? We're gonna have the summary questions for section 2, okay? Which is this one here. Check it out, yeah, this page. Summary questions for section 2, okay? So these here are questions about the whole section 2. São perguntas que vão cobrir toda a section 2, ok? E vamos lá, section 2, ela começa ali na página, só pra gente ficar por dentro, né? Começa na página number, né? Na page number 9, which is living things and their habitats, okay? So read, go back to make some review since page 9, 10, 11, 12, 13, yeah? All these pages up to 17, okay? So review that, okay? And then if you want, you can begin to do the questionnaire. When I say begin, you can start answering, okay? Anyway, next class I'm gonna review that again. I'm gonna check it out that one more time. De qualquer forma, na próxima aula, mais uma vez, eu vou passar o questionnaire, ok? Então, o principal de hoje, faça um review, volta lá no começo da section 2, dá uma lida, né? Fica por dentro pra gente poder responder isso muito bem respondido. As questions da section 2, porque eu vou querer, né? Eu vou querer por escrito, right? Então, focus on, ok? Pay attention on that and, of course, study hard. Mais uma vez, se você tiver tempo, você começa a responder o questionnaire. Não é necessário responder para a próxima aula já como tarefa, ok? A de hoje, a única tarefa que eu vou pedir para vocês é faça um review. Volta atrás, faça notes, né? Pesquisa as palavras que vocês não entenderam, só isso. A gente vai, oficialmente, nós vamos começar a responder só na próxima aula, alright? So, as always, thank you very much. If you have any questions, right? If you have anything that you would like to ask me, please ask me, okay? And of course, I see you next time. Okay, so a big hug to you as always, yeah? Thanks for being here one more time, and see you next time. Bye-bye, guys. Oh yeah, and one information, sorry. Okay, so in the app Kiwify, okay, I have left 2 videos, okay, 2 extra videos, okay, that are very important for the understanding of today's topic, okay, so don't forget to watch that, okay? Então, eu deixei 2 vídeos lá no nosso app que são importantes, né? Assista ele, por favor, tá lá. Se você ver logo abaixo da aula ao vivo, eu deixei lá o link para os 2, tá bom? Então, não esqueça, ok? Então, thanks and bye bye. See you next time.